do Senhor Jesus Cristo seja contigo em todo o tempo. Amém? Glória a Deus. Glória a Jesus. Estendeu a sua mão. Glória a Deus. Quando ele estendeu a sua mão para mim, o que você era? Perdido, sem Deus, sem Jesus, quando ele estendeu a sua mão para mim. Glória a Deus por este louvor, por esta palavra, em nome de Jesus Cristo. Hoje nós vamos, quero compartilhar, né, o Salmo 40. Salmo 40, que diz assim: esperei com paciência no Senhor, e ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Tirou-me de um lago horrível, de um charco de lodo, pôs os meus pés sobre uma rocha, firmou os meus passos e pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos ouvirão e temerão e confiarão no Senhor. Amém? Esse salmo aqui, ele foi escrito por Davi. Davi estava num momento assim, onde ele diz, né, num lago de lodo, é como se fosse assim no fundo do poço, sabe? Quando assim, é uma síntese, né, uma forma de dizer, eu tô no fundo do poço. Então, amém, glória a Deus, porque do fundo não tem mais para onde descer, né? Aí é só subir, né? E qual que eram os sentimentos assim que Davi estava passando? Ele se sentia assim uma pessoa impossibilitada, oprimida, angustiada, sufocada, fragilizada, triste, aflita. Quantas vezes que a gente fala, meu Deus, né, tô numa aflição, né, abatido. Ele estava abatido, estava ansioso, muita ansiedade, e até assim, poxa vida, por um certo tempo sem esperança, falou, meu Deus, né, Senhor, será que Deus esqueceu de mim? Só que assim, Davi, ele tinha algo assim, que Deus amava nele, que ele é considerado segundo o coração de Deus. E por quê? Porque Davi, ele fazia, vamos supor assim, ele fazia as coisas, se tivesse errado, fizesse alguma coisa errada, Davi, ele não conseguia ficar sem pedir perdão para Deus, se derramar mesmo na presença de Deus, sabe? Ele assumia a responsabilidade daquilo que ele tinha feito e falava, Senhor, olha, eu sou pequeno mesmo, eu não consigo ficar sem a tua presença, Senhor, por favor, meu Deus, fica comigo, eu não posso ficar sem o Senhor, sem a tua presença, eu não sei viver sem Deus, eu não sei viver sem Deus, né? Aí, no fundo do poço, porque assim, né, no caso, a palavra paciência, olha só, tudo que pode acontecer nesse tempo. Muitos podem dizer assim nesse tempo, poxa vida, Deus se esqueceu de mim, se descabelar e tal, né? O que eu vou fazer e tal, e olhar só pelo lado material, correr para lá, correr para cá, né? Tentando colocar a tua mão, tentando achar uma saída por si só. Mas Davi, ele não fez assim.
ele foi fazer uma avaliação de si, né? Por que será que eu tô aqui, né? Porque no caso de Davi foi porque ele tinha cometido pecado. Mas muitas das vezes, assim, a pessoa pode ter agido de uma maneira louca, nécia, né? Às vezes saiu do centro da vontade de Deus, um pouquinho assim. Então, sabe? Às vezes Deus fala assim: olha, meu filho, minha filha, não, esse caminho não é bom para você. Esse caminho, ele não vai ser bom. Lá no final, vai ser morte. Morte espiritual. No final, você não vai se dar bem, né? E aí, é onde que então Deus fala assim, ó, então você vai, pode ir. E ali foi o que aconteceu com Davi, né? Ele não fez o que era correto diante dos olhos de Deus, e aí ele se encontrava com esse sentimento, ele se sentia angustiado. Pensa, uma pessoa se sentir no fundo do poço, né? Poxa vida, uma porta se fecha, a outra se fecha, não tem para onde você correr. Porque quando a gente sabe, quando é Deus, nós sabemos. Quando é Deus no negócio, a gente sabe. Porque você pode tentar de um jeito, tentar de outro, não vai adiantar. Enquanto você não chegar em Deus e sabe, e clamar mesmo a Deus, orar, né? Falar com Deus e falar assim: olha, Senhor, poxa vida, o Senhor me perdoa, Senhor. Olha, eu fiz isso. Olha, poxa vida, eu pisei na bola mesmo. Olha, meu Deus, só que assim, por favor, o Senhor me perdoa. E é aquele pedido, o pedido assim, quando a gente pede perdão para Deus de algo que a gente fez e que não agradou a Deus, dói, vem a tristeza, e é uma tristeza não normal. Porque aquela tristeza, ela vem porque desagradou ao Espírito Santo. Então a gente se sente triste. A gente fica triste, sem, vamos supor assim, sem um motivo aparente, né? Digamos assim, por que você tá triste? Ah, eu tô triste porque não tinha um motivo aparente, né? Por quê? Era o Espírito Santo que tinha ficado triste, desagradou, e Davi se sentia daquele jeito, né? Ele era um homem assim que Deus amava muito, e ele, por uma coisa ou outra, ele saiu do centro da vontade de Deus, né? E isso acontece conosco, né? Muito. E aí foi aonde Davi, ele assumiu a responsabilidade, né? E foi e clamou ao Senhor. Começou ali a falar, falou: Senhor, os meus ossos, sabe, dói, e isso daí tá, parece que eu tô sentindo cheiro mal, entendeu? Ele começou a sentir dele mesmo um cheiro mal. Olha só o que é o pecado, né? O pecado cheira mal. Aí, no caso, como que foi que mudou a situação dele? Que Deus foi lá e estendeu a mão para ele, ouviu o clamor, porque Deus ouviu enquanto ele estava lá. Não tem para onde fugir dos olhos de Deus. Não existe um lugar que a gente vai, assim, olha, vou fugir da presença de Deus. Para onde? Se você for até o céu, lá está o Senhor. Se você descer, os olhos do Senhor estão sobre toda a parte. Os olhos do Senhor estão sobre toda a parte, né? E não foi diferente assim com Davi. Davi, o Senhor estava lá, só vendo ele, né? E aí Davi começou a falar, falou: olha, Senhor, eu errei mesmo, eu fiz isso, tal, né? E clamou ao Senhor.
E nisso, ele foi cultivar, o segredo é cultivar a esperança. Não, eu vou sair daqui, porque eu sei o Deus em quem eu tenho crido. Eu vou clamar ao Senhor, e o Senhor, Ele vai me tirar desta tristeza, desta aflição, eu estou abatido de alma. Deus vai entrar nesta causa. Só que tem que redimir, tem que chegar e falar com Deus. Amém? E foi o que aconteceu. Aí ele fala, né? E o Senhor foi, estendeu a mão, né, para ele e tirou ele de lá. Tirou ele de lá e firmou os passos, os pés dele na rocha, numa rocha, num lugar seguro. Não, aqui você não tem perigo de você deslizar. Aqui você está seguro. Aqui você vai estar seguro, Davi. Da mesma forma, ele fala conosco hoje, nesta noite. E Davi, foi um novo tempo para Davi. Porque assim, ele fala que Deus colocou um novo cântico nos lábios dele, sabe? Então assim, eu fico imaginando Davi lembrando de tudo que ele passou e falando assim, glória a Deus, olha, eu passei isso, eu lembro que eu estava assim, eu me sentia dessa forma, olha, eu estava sozinho, eu não tinha ninguém para me ajudar, eu estava isso, assim, mas o Senhor estendeu as mãos para mim e me tirou de lá. Tudo isso, irmãos, que eu tô falando, né? Tudo isso que Davi fez, ele foi para lá, para o fundo do poço, ele se sentia desta forma, ele clamou ao Senhor, mas o que significa mesmo a paciência foi isso, viu? Dele pegar e falar para Deus que ele tinha mesmo errado, o que há em mim. Às vezes a gente não sabe, porque às vezes você é levado para um lugar assim por causa de outras pessoas, né? Às vezes você é levado. Então você chegar lá mesmo assim, você tem que clamar a Deus, e Deus no tempo certo, o Senhor, ele te tira desse lago desse lodo aí, né? Que é escorregadio, que te leva, né, ao pecado, à escuridão. E é isso. Nesse tempo todo, Davi fez tudo isso. Por isso que ele diz, por isso que ele fala assim, olha, eu esperei com paciência no Senhor. Eu esperei com paciência. Como paciência, Davi? Porque apesar de eu ter sentido tudo isso, eu reconheci Deus na minha vida, eu reconheci que somente Deus poderia me tirar de lá. E assim, Deus, ele é fiel, viu, irmão? Ele é fiel e santo, e ele tira mesmo, seja a dificuldade que você estiver vivendo neste momento, o nome que você tiver dado, porque para Davi ele deu assim como um lago de lodo. Para você pode ser outra coisa, pode ser uma enfermidade, não sei, mas não importa também, porque o mesmo Deus é o mesmo, viu? Ele vai lá e ele está estendendo as mãos dele para você hoje. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Senhor Jesus, muito obrigada, Pai, por esta palavra. Senhor Jesus, obrigada pela ministração, Espírito Santo. Eu te louvo, Senhor, porque Tu és fiel, Jesus. Abençoa cada vida, Pai, que está ouvindo, assistindo esse vídeo, Senhor. Seja qual for a necessidade, meu Deus, desta mulher, deste homem, Pai. Oh, Jesus, estenda as Tuas mãos, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus.